E aí, pessoal, boa tarde. Iniciando aqui a live com o Sérgio e com o Paulo. Falaremos, é uma aula extracurricular e falaremos sobre o cenário político atual, tá? Olá pessoal, desculpa sem máscara, não estou beijando ele. Aqui é o seguinte, os alunos da escola em que eu, Sérgio e o professor Mário estão dando aula no momento, esses alunos, eles, com a ascensão da pandemia, né, como ela pegou esse cenário total aí das pessoas ficarem em casa isolada, acontece que os alunos procurou os professores para perguntar sobre as matérias. Como nós somos professores de ciências humanas, eles queriam saber por que o Brasil, que tem tudo para dar certo, porque sempre emperra, porque sempre os processos econômicos e políticos atrapalham a vida do trabalhador comum e sempre agride muito isso. Eles queriam saber, como eles estão em ascensão, crescendo agora, estão em fase de transformação, eles queriam saber sobre o cenário político atual. E nós estamos aqui para poder construir ou desconstruir algumas ideias. A intenção inicial é a gente trazer, né, tanto eu quanto o Paulo e outros professores, nós desenvolver um espaço para a gente conversar de forma leve, para a gente quebrar a quarentena, né, se aproximar dos alunos e trazer um pouco de proximidade humana, né, matar a saudade dos alunos e abordar temas paralelos ao que a gente iria ver nas aulas online. Por surpresa ou não tão surpreendente assim, os alunos nos cobraram, né, discussões sobre o momento político brasileiro, né, ficou claro para eles que, para eles entenderem o que está acontecendo, essas brigas, esses conflitos, essa luta contra a ciência, esse negacionismo, essa violência, e até tentar projetar o que pode vir a acontecer na vida deles, no contexto escolar e até na vida social deles, né? Já que os pais trabalham, eu já não estou mais trabalhando por causa do coronavírus, nas relações sociais, eles perceberam que tem que sacar um pouco mais sobre essa questão política. E aí a gente vai começar, né, abordando essa questão política, tentando, do nosso ponto de vista, a partir da nossa leitura, né? Só é a nossa leitura, não é nem certo nem errado, como o Paulo falou, né? É uma aula extracurricular, não tem dominação, o aluno ele pode seguir com as ideias deles. A questão que a gente quer aqui é que o aluno pelo menos fique curioso e vá pesquisar, para ele saber qual classe social ele pertence, é isso. Então a gente vai iniciar esse bate-papo tentando fazer um mapa, né, da trajetória dos acontecimentos mais importantes históricos, que aí não vai ser do meu ponto de vista, não dele, são questões que realmente aconteceram de fato, que de uma certa forma a gente imagina que ajuda a gente a entender o contexto político de agora. Beleza? Lembrando sempre que é uma cronologia, que a gente não está induzindo nenhum aluno, ninguém, a nossas opiniões, cada um tem o seu modo de pensar e para chegar até o momento atual, beleza? Isso aí. Como chegamos até este momento? Fizemos uma cronologia e eu vou falar um pouco do antipetismo. Eu, como professor de geografia e história, eu fui acompanhando ao longo do processo democrático do país. E nesse processo democrático do país, foi uma luta muito grande para as diretas, pelo direito de voto dos negros, direito de voto das mulheres, e chegamos lá. O primeiro presidente, ele falece, né, o Sarney, depois, após o Sarney, veio o Collor, que sofre impeachment, ele sofre impeachment, fica o Itamar Franco no lugar dele e chega no governo do FHC. A FHC ele muda a moeda. Eu estou acelerando para vocês entenderem essa cronologia da nossa democracia, como está engateando, como é uma republiqueta de banana ainda no pensamento de certas pessoas, que ainda tem aquela ideia de dinossauro de achar que a gente não pode ter ascensão social, né? Então o professor negro, com mínima leitura, está tentando passar, sei lá, talvez alguma coisa que ele entendeu, nem que ele saiba, que ele não é dono de saber nenhum. Então, quando chega no FHC, a moeda fica forte, tem alguns problemas, né? Um partido PSDB, um partido de centro-direita, e ele se reelege e depois tem uma terceira eleição que entra o quê?
o analfabeto, o grevista, o cara de sindicato, né, que é o Lula, o presidente, o caboclo. O Paralamas do Sucesso fala na música, pare e repare, né? Caboclo, presidente, trazendo a solução. Por que ele traz a solução? O Lula, ele mexe na educação. Tenho várias críticas ao PT, como todos os meus amigos aqui nessa humilde live tem, mas o Lula, ele mexe, ele impacta a economia quando ele acaba com a fome, né? Não que acaba 100% com a fome, mas ele consegue atingir a população indígena no Amazonas, ela consegue ter acesso ao posto de saúde. O pobre que trabalha e debaixo de um carro ele consegue pegar na caneta e ir para a faculdade. Então, com todo esse terremoto, eles começam a tirar emprego de quem? Daquela classe média, adormecida, né? Aquela classe média que ganha bem, ganha um salário bem, mas ela acha que ela é detentor dos meios donos dos meios de produção. Não, eles só são empregados como nós, com um salário melhor, com uma colocação melhor no mercado. O que acontece? Geograficamente, a Venezuela é o lugar que tem mais petróleo no mundo. A Arábia Saudita é o segundo maior lugar que tem petróleo do mundo e ela é americanizada. Essa Arábia Saudita, ela já tem um papel importante nos Estados Unidos, porque elas não têm montadora de carros, os carros são americanos lá, então o petróleo vai para os Estados Unidos, é rios de dinheiro. O Hugo Chávez e também o seu sucessor Maduro, ele não quis negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz a Venezuela sofrer um bloqueio econômico, né? Só que o Brasil ele é plutocrático. E começou a bater de frente com essas ideias do Lula, porque quando ele começa a furar o pré-sal, ele começa a achar o quê? A achar soluções econômicas para quê? Para educação e saúde, que sempre foi socateado. Então nós usamos o SUS e criticamos o SUS. Mas, se for ver, é o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Mas há críticas do SUS, há crítica do SUS. Mas aposto que vocês que estão assistindo isso daí, sabe que de 2003 para cá, a maioria dos familiares foi tratado no SUS. Entendeu? Então a proposta de melhorar o SUS, vai precisar mais, o Brasil vai andar. O caboclo não vai querer pegar na enxada, ele vai querer pegar na caneta. Ele vai querer estudar. A proposta de melhorar 10% desse pré-sal vem para a educação, de repente, de novo, o governo plutocrático, ele se sente ameaçado. Essa é a minha visão. Eu vou passar para o professor Sérgio para ele dar uma visão histórica. Essa é uma visão minha histórica, geográfica, e é uma visão minha física. Ele vai falar um pouquinho o que acontece nos bastidores, né? Com a fala do Jucá, com a fala do Aécio Neves, quando ele perde a eleição para Dilma Rousseff, entendeu? E agora eu passo a bola para o professor Sérgio. O professor Paulo ele falou de alguns aspectos, né, sobre essa questão nesse levantamento histórico, né, da nossa trajetória, né, de como que a gente passa por alguns presidentes que antecederam o Lula, né, e tal. E aí chegou nessa questão do Lula e aí ele fez um apanhado geral da geopolítica, né, de como que a eleição do Lula e as ações que ele teve logo no começo do seu governo balançaram um pouco os interesses políticos, geopolíticos de outras nações, né, envolvendo o pré-sal. Só que eu queria retomar um ponto que tem a ver com um pouco o que o Paulo falou. Todos os presidentes que antecederam o Lula, eles vieram da plutocracia. São pessoas que são originárias das classes mais abastadas, com mais grana, né? É a burguesia. Todos eles, Fernando Henrique, Collor de Mello, Sarney. Todos esses caras, eles não nasceram pobres, eles não nasceram operários, sindicalistas. Eu vou fazer uma apanhadinha um pouquinho. O professor Sérgio ele fez uma lembrança, que é complicado, né? Esse cara ele sempre traz algumas pérolas que dá pra gente deixar bonitinha. Vamos lá. O Sarney é dono do Maranhão. Maranhão é no Brasil, é o rei. O Collor, junto com o Renan Calheiros, é dono da
Alagoas, né? Aí você pega o Itamar Franco, ele tem terras e terras e acelera um pouquinho a moto, e terras em Minas Gerais. E o Fernando Henrique, nada mais, nada menos, é um dos maiores sociólogos do país e é cadeira cativa na USP, depois de Florestan Fernandes. Desculpa eu interromper a fala do meu amigo, acho que até compliquei o raciocínio dele, vou passar a bola de novo para ele, só para vocês entenderem a importância do Lula e porque o rico odeia o Lula. Para a gente entrar no outro ponto, né, que vem a gente começou a falar sobre o antipetismo, né? Por que o petismo? Por que Lula? Né? Porque não que eu um histórico de vida, sou nordestino, né? Meu pai é metalúrgico, sempre tive uma relação muito próxima com o sindicalismo, né? Então a minha relação com o Lula não tem jeito, né? Ela é forte. Mas além disso, a pobreza na nossa infância, né? A pobreza presente na nossa infância. Só que o Lula, quando o professor Paulo e eu, nós mencionamos ele, o Lula ele representa, pelo menos até o momento, e tem outras pessoas que representam hoje, não só o Lula, né, o Boulos, Erundina e várias outras pessoas representam uma percepção de mundo e política que é favorável à população mais pobre, né? E o Lula é um dos símbolos maiores. O Lula e o Partido dos Trabalhadores, ele sempre é pego como referência e foi demonizado. Por quê? Porque foi uma das soluções ao tipo de governo baseado nas figuras burguesas, no plutocráticas. Por quê? O que acontece? Como o Sérgio está querendo dizer, é piramidal. É muito piramidal. Por que é piramidal? Então, se ficasse esses caras, eles sempre iam ver um lado, sempre do que tem mais, e fazer aquele meia-culpa, sabe? Déspota esclarecido, vai falar, é assim mesmo a vida, um dia melhora. Não, com o Lula melhorou. Com o Lula fez 17 universidades federais. E tem um detalhe, Paulo, também que é muito importante, que grande parte do ódio que a gente percebe em relação ao PT é em função da reação a esses poderosos, a figura de pessoas comuns que representam um povão no ciclo de poder. Quando o Lula e depois a Dilma, eles ascendem ao poder, eles obrigam o espaço de poder a ser dividido com essa categoria de pessoas que sempre foi excluída, né? Como o Paulo falou, quando o Lula toma o poder, ele comete inúmeros erros. Ele também usa de muitas estratégias de governança que quem a gente critica hoje também usa. Acordos políticos, uniões partidárias. Eu vou falar um pouquinho por mim, desculpa interromper de novo. É um professor que tinha uma faculdade só, que estava devendo a faculdade, que talvez nunca ia pegar o diploma. O Lula sobe no poder e fala assim: meus, você não deve mais nada, é um direito seu. Estudar é um direito seu. Depois dessa veio mais 4. Então é assim, para mim a vida foi muito bom. Não é questão financeira, não mudou meu mundo, não tive uma ascensão financeira, mas intelectual foi demais. E um cara pensante, ele já não cai em algumas armadilhas, né? Tipo, ou trabalha ou tem direito. Direito, poxa, você está vendendo sua força de trabalho. Eu cortei aqui um pouquinho, porque nós estamos falando muito do Lula e esquecemos de falar da nossa rainha, da Dilma. A Dilma, ela tem um papel muito importante na política. A Dilma, além de ela continuar os projetos do Lula, ela expandiu. Além de ela expandir, ela não negociava. Talvez ela não tinha didática, ela não é populista como o Lula. Mas a Dilma, a gente tem que lembrar que enquanto a gente está conversando aqui, num conforto, trocando uma ideia entre amigos e colocando essas ideias para fora, a gente tem que lembrar que a Dilma não, quando ela tinha 22, 21 anos, ela pegou em armas, né? A Dilma, ela não queria aquele governo da ditadura militar que tanta gente teme, que esses cara que não tem noção, que nunca pegou um livro para ler, que fica pedindo AI-5, ela lutou contra isso, ela foi presa com isso. Paulo, e essa luta, essa atuação da Dilma na guerrilha contra o Estado autoritário, ela é uma das coisas, um dos principais motivos que gerou essa aversão a ela. Da mesma forma como o Lula, o que mais incomoda nele nem são os erros políticos dele, é a pessoa dele.
O Lula, ele é de origem pobre, né? E quando ele vem ao governo, ele faz uma coisa que de forma parcial, não completa, que gera um ódio absurdo na nossa sociedade, extremamente intolerante, preconceituosa e pautada no interesse de um determinado grupo. Esse grupo, ele se viu muito ameaçado quando o Lula entra no governo e abre vagas através das cotas raciais para negro na escola. Em escolas federais. Escolas federais. Então, nós temos, o Lula, ele bate de frente com o que a gente chama, Paulo, de racismo estrutural. Totalmente. Ele tenta igualar a pirâmide, ele tenta deixar na horizontal, né? E essas pessoas que perdem espaço começam a ver. Primeiro os políticos. O empregado dele tem ascensão social. A empregada dele tem o filho na mesma faculdade do filho do cara. E tirando melhores notas e talvez tomando a cadeira do filho do cara que foi pro barzinho enquanto ela estava estudando. Exatamente. E a esquerda, o Lula, não vou dizer nem a esquerda, o Lula, mas uma nova linha política, novos agentes políticos mexem num espaço, num bolo que só um grupo se servia. O resto se servia das migalhas. Né? Então, e aí a gente entra no próximo ponto, que é vai entrar num processo midiático, mas antes, só para completar isso daí, ó, só lembrando que o Sérgio falou, a gente tem críticas, tá? Mesmo o PT sendo o melhor governo democrático que já existiu com o Lula, ainda tem algumas coisas que a gente pontua como negativo. Por exemplo, não ensinar a pensar, né? Você abrir escolas e não ensinar o aluno a pensar, a valorizar, porque se o aluno tivesse que o pai do aluno também de ler alguma coisa e provar porque está ganhando a Bolsa Família, porque está ganhando a Bolsa de Estudo, né, e não ganhar só, e também não ensinar só o pobre a comprar, mas o pobre a valorizar esse dinheiro, talvez o cenário político não seria assim, tá? E essa ponta que ajudou os inimigos dele a dar o golpe nele, porque é os conchavos, as cadeiras, né? É o centrão maldito que nós estávamos comentando, dando risada aqui. Tudo bem? Agora nós vamos falar do processo midiático. O Sérgio vai puxar essa conversa. Calma, antes eu tenho uma pergunta aqui para os dois, que eu sou pensamento fora, né? Os dois são quase o mesmo pensamento, eu venho com as questões aqui, sempre questionando tudo. Nesse pensamento que o Sérgio falou sobre preconceito estrutural, eu queria saber, na opinião deles, que nesse pensamento, como que a periferia vota no conservadorismo, eles votam bastante, e se eles mesmos da periferia, eles não sabem que tem um preconceito estrutural neles, tanto na questão deles valorizarem a branquia da periferia, certo? E alisamento de cabelo, essas coisas aí, vai. Queria que vocês falassem sobre isso, que isso influencia na vida deles, e o que também, se o estudo, os cursos de elite na USP, que é medicina, esses cursos mais elite, como que a pessoa da periferia conseguiria entrar no curso deles, sendo que eles mesmos têm um bloqueio na vida deles, tanto mental como estrutural. Posso começar, Paulo? Eu acho muito interessante. Eu vou começar dessa sua fala final, né? Mário, é muito legal isso que você disse, porque você colocou na mesa, né? Que jogou merda no ventilador. Que tem relação com a questão do coronavírus, cara. Não, Sérgio, mas Sérgio, só vou pedir isso um pouquinho. Deixa eu completar. Ó, eu vi uma postagem hoje de uma amiga minha que puta, me calou fundo, sabe? Ela falou o seguinte, né? Ela falou, como isso, faz isso, que é a melhor coisa que você faz. Olha lá. Como que é difícil para convencer a população de periferia que a vida dela importa. O cara pobre de periferia, ele tem dele incutido, e aí vem os meios de comunicação, vem a escola, vem a literatura, vem o cinema, que ajuda, que vem todos os meios de informação que chega até as populações mais pobres, e não só elas, a toda a nossa sociedade, vem informações, uma gama de informações que induzem ele a acreditar nessa falsa verdade, que ele é menor, que ele é ineficiente,
que ele é inferior, que ele é incapaz. Nós trabalhamos na escola, tira isso, por favor. Nós trabalhamos na escola, nós cansamos de ver você, Mário, eu, Paulo e vários professores, até os alunos que vão nos assistir, eles devem ter presenciado inúmeras situações em que o menino, a menina, ele não acredita em si. Por quê? Porque essa ideia de que existem inferiores e superiores, ela foi colocada de forma muito profunda no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Né? Ascensão social estagnada. Não, você nasceu para ser pobre. Não, esse nasceu para ser político. Isso uma das críticas que se faz ao Lula é que ele não nasceu para isso, ele não fala direito, ele bebe cachaça, ele é nordestino, cabeça chata, ele é feio, ele é semi-analfabeto. Olha o que falam da Dilma. Ela não sabe nem se pronunciar, por quê? Porque também tem um fenômeno machista imbuído disso, porque a nossa sociedade ela é racista, preconceituosa, homofóbica, racista e machista. Por quê? Porque tudo isso privilegia um determinado grupo, que são os grupos que dominam os meios de comunicação. Que grupo é esse? Um grupo de ascendência europeia, de descendência europeia, branco e com um determinado segmento religioso. Esses caras, eles estão no poder dos meios de comunicação, das instituições financeiras e educacionais desde sempre. Então essas informações, nosso livro, ele só foi, olha de novo o governo de esquerda, ele só foi obrigado, primeiro foi uma orientação, depois foi uma obrigatoriedade pela Unesco de incutir a história africana há 15 anos atrás. Há 15 ou anos menos. Ou menos. 15 anos, acho que foi a ideia de colocar. Com o governo de esquerda, com Haddad e com Lula. Que os caras falaram, mas peraí, nós temos 60% da nossa população, 54% da nossa população afrodescendente, e a gente só vê nas escolas. O lugar que tem mais negro fora da África é a Bahia. E o Brasil. E a gente só vê a história do europeu. Calma aí, então a gente tem que ter isso nos livros da história. Teve que ter todo um trabalho de fazer pesquisa, de criar livro, porque não tinha. Gente, até uns 20 anos atrás, as figurinhas, esses fora livros... que os historiadores africanos, eles teve que se reinventar, né? Teve que jogar fora, porque ela vinha de uma visão eurocêntrica. Eles teve que desconstruir isso daí. E aí entra no que a gente quer, indo na direção da sua pergunta. Nós vivemos uma sociedade brasileira mestiça, que é uma fusão de 3 povos indígenas, europeus e negros, eurocêntrica. Uma sociedade de percepção da realidade a partir do olho do europeu branco. Né? Então, isso acho que eu vou fazer chapinha. Então, isso que você falou, as nossas meninas, né, e os nossos meninos, até um certo ponto, eles também são muito pautados pela beleza estética branca. Por quê? Porque a nossa sociedade bombardeia essa falsa verdade que o branco é um modelo de belo em tudo que é canal de informação. Então não é à toa que a menina só se sente mais feminina e mais bonita com o cabelo alisado, né? Não tem problema nenhum alisar o cabelo, mas desde que ela também se sinta bem com o cabelo cacheado. Mas assim, não tem problema nenhum de alisar o cabelo, mas era legal conhecer Steve Biko. E o tema que a gente quer falar logo após essa parada do antipetismo, o antipetismo, ele foi construído pela influência dos meios de comunicação, que usaram toda a nossa sociedade, até os pretos e pobres, mestiços, eles têm preconceito até um certo ponto e invisível contra preto, pobre e periférico. Então os meios de comunicação, eles usaram muito disso. Desarmamento do Rio, lembra? Não entendi. Desarmamento do Rio. O helicóptero de cocaína, o avião com cocaína, mas vamos desarmar o Rio, vamos subir o morro. Que é a ponta do iceberg. É a ponta. Entendeu? Então, como você perguntou, como que essa pessoa conservadora de bairro, como que eles conseguem dar a volta para esse cara? Lembra agora, pessoal, eu não estou falando, de novo, eu pretendo, antes de morrer, terminar uma obra chamada Visceral, né, Vísceras. Tem que entender que eu não estou criticando, eu amo Jesus. Que é uma filósofo maravilhoso, apóstolo maravilhoso, filho amado, Deus único, o que for. Eu não sei quem é Jesus, mas eu amo Jesus. Tudo que eu li sobre Jesus é lindo.
O que eu odeio é os aproveitadores em nome de Jesus, tudo bem? Então, quando eu falar do evangélico, eu não estou falando do cara que quer ir para o céu, eu estou falando do cara que quer ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Os falsos profetas. Os falsos profetas. Jesus era um cara que não escolhia pessoas para andar do lado dele, a prostituta, o pedreiro, o cobrador de imposto, o mentiroso. O Jesus, ele foi numa festa, não tinha que tomar, ele fez a água virar vinho, a prostituta lavou o pé dele. Ele sempre foi tentando melhorar as pessoas, entendeu? Era contra os burgueses comerciantes. Era contra o comércio dentro dos templos, entendeu? A única vez que Jesus perde a calma é isso, é quando faz comércio dentro do templo, cara, né? Hoje ninguém tá vendendo vassoura de Jesus. Não, tem um feijão a R$1.000. Entendeu? Agora, só para vocês entenderem a minha fala, quando o Mário pergunta, o bairro, 62% das famílias brasileiras hoje são evangélicas. Desculpa, eu não estou criticando, mas a questão da prosperidade. Vocês têm que entender que aconteceu o pensamento coletivo na Idade Média, que tudo era pecado, que a Igreja Católica machucou muito. Aí o que acontece? Quando vai passando um tempo, essa inquisição, essa coisa cruel, pesada, chega na América. Só que quando eles começam a perder fiéis para o protestantismo, que começa a explicar a palavra do Senhor, a Igreja Católica, ela muda, ela liga a chavinha. Você pode ver que esse Papa agora é querido, é maravilhoso, Franciscão. Francisco, firmeza, corre junto. O que acontece? Ronald Reagan, Margaret Thatcher nos anos 80, eles começam a ver o que a gente faz com